A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Doutor Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, um programa do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje estaremos entrevistando alguns advogados, pessoas do meio jurídico, sobre a nossa realidade brasileira, né? Esta maravilha que está o nosso país. E o primeiro que nós vamos ouvir logo de saída é o Dr. Fernando Fraguas Esteves, ex-juiz. Doutor Fernando é advogado e juiz, então é uma pessoa balizada para falar sobre as questões da nossa magistratura, sobre os problemas que cercam o nosso Supremo Tribunal Federal, né? Sobre as mazelas do nosso judiciário. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia, doutor Paulo Magno, G. Flá Júnior. É sempre um prazer falar com Vossa Excelência. Bom dia, ouvintes da Rádio Imperial AM. O Excelência é por sua conta. Meu amigo, do alto dos nossos cabelos brancos, todos nós somos uma excelência. E sobrevivemos até agora, né, Fernando? É isso aí, meu amigo. Fernando, você que já exerceu a magistratura, como você vê as diversas decisões que contrariam a lei e a ordem constitucional? Paulo, olha, a gente tem que começar contando pequenas historinhas, mas vamos lá. Isso sempre que acontece, né? Você verifica que o povo logo sentencia, né? A justiça no Brasil é uma piada. Esse é o grande problema que a gente vem enfrentando, né? Mas você pode apostar o seguinte, Paulo, nós, juízes de primeiro grau, sempre nos contorcemos de vergonha e não nos sentimos nem um pouco representados por esses outros julgadores denominados ministros. Até porque, na grande maioria deles, eles foram colocados por questões políticas. Eles não são pessoas que se submeteram a concursos de provas e títulos e que tiveram uma carreira ouvindo aquela senhorazinha lá do interior para sentir na carne, efetivamente, das agruras e necessidades do povo. Então, a justiça verdadeira, Paulo, é aquela que o juiz olha, olho no olho da parte, que preside as audiências, acompanha o nascimento do processo, acompanha capítulo por capítulo as provas e as contraprovas apresentadas e, acima de tudo, sente essa necessidade de solução que o povo vem procurar na justiça. Então, obviamente, Paulo, essas questões todas que envolvem, né, os senhores de toga, me desculpem, eles podem ter a excelência do conhecimento, mas não têm a excelência da experiência de presidir uma audiência numa cidadezinha do interior. Essa é a grande verdade. E eles têm que sentir o seguinte: a lei, o Paulo, é o norte da sociedade. Exatamente. Né? É o que essa sociedade entendeu como certo ou errado, mas para sobreviver de forma harmônica. Mas, como você sabe, né, não se pode querer que a lei seja um molde frio que vá forjar uma imagem igual para todos, porque de caso a caso isso modifica, né? E o bom juiz, Paulo, ele quando vai aplicar a lei aos fatos concretos, deve amoldá-la dentro desses limites, mas que a própria lei impõe, mas ele tem que interpretar o caso concreto, mas nunca interpretá-la contra ela mesma, contra a própria lei, tá? Certo. Ele tem que amoldar o caso concreto dentro dos limites que a lei lhe permite a interpretação para aplicar aquilo que se entende como sendo a verdadeira justiça. Perfeito. Ô, Fernando, a recente soltura dos réus como José Dirceu e Eike Batista demonstra o descaso com o crime continuado e a obstrução à justiça que eles soltos representam? Ô, Paulo, veja bem, a gente, nesses casos
em específicos, não se pode separar o joio do trigo. É aquele velho refrão, aquele velho ditado que a gente conhece, popular, né? O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Exatamente. Também, entendeu? Se a prisão de um corrupto poderoso, seja ele político, seja ele empresário, pode receber o socorro de um habeas corpus, porque um menos favorecido também não pode. Certo. Paulo, quantas pessoas que não acabaram morrendo nas filas de um hospital, de volta de um trabalho honesto em razão de um assalto? Tudo por quê? Porque um corrupto impediu o repasse de verbas públicas para a saúde e para a segurança pública? Pelo amor de Deus, eu te pergunto, o resultado da ação de um não foi o mesmo do outro? Exatamente. Ou seja, o assaltante que mata um cidadão honesto que trabalha e volta para casa não é o mesmo que um corrupto sem vergonha, safado, que impede que uma verba chegue na sua origem para que ele possa ter uma saúde adequada, um atendimento adequado, tá? Uma segurança adequada? Então, meu filho, é uma situação de que eu pergunto a você, e digo e afirmo, bandido é bandido e o tratamento tem que ser igual. Não importa credo, posição social que ele ocupa na sociedade. Exatamente, tá? Fernando. É isso aí mesmo. Eu acho que você está certíssimo. Entendeu? A reiterada concessão de habeas corpus a poderosos demonstra julgar com parcialidade e a favor de interesses que nem sempre coincidem com o bem comum, não é isso? É verdade. Tá? Você não tenha dúvida disso, tá? Porque é muito fácil proferir uma decisão de forma técnica. Nesses termos que estão sendo proferidos, e foram proferidos agora recentemente, né, pelo senhor Toffoli, pelo senhor Lewandowski, essa é a razão de os juízes, o Ministério Público, os procuradores de justiça lutam tanto contra a tal lei do abuso de autoridade. Porque se nós formos analisar, o que fez o senhor ministro Toffoli e o senhor ministro Lewandowski? Que nem juiz são, né? Nem juiz foram, né? Uma letra fria da lei. Eles foram incapazes de analisar a situação fática como foi feito pelo ministro Fachin. Os fundamentos dele foram buscar o sentido da lei e demonstrando a continuidade dos crimes, a gravidade, ou seja, usando de todo o poder de interpretação dentro da lei que o caso requer, e decide pela boa técnica de hermenêutica, impondo o exemplo necessário para que outros não venham cometer os mesmos crimes, Paulo. Certo. Paulo, cada caso é um caso. Não há pelo menos um em direito ou um bem de direito. Você não pode generalizar. Entendeu? Então, o bem comum, ele reside nessa interpretação dentro das margens da lei. Exatamente. Ô, Fernando, mas como se sente um juiz de primeira instância ao ver concedido um habeas corpus de quem ele preventivamente determinou a prisão? Veja bem, deixa eu falar uma outra historinha para você. Eu quero começar dizendo o seguinte, eu não concordo que nossa Suprema Corte usurpe, como vem usurpando, o poder do Legislativo e passe a legislar. Ah, pois é, porque está uma confusão, né? Exatamente. São harmônicos, mas são independentes, cada um faz uma coisa, Exatamente. Mas o que está acontecendo, na verdade, é o seguinte, a culpa não é só da Justiça, não. Por que o legislador não está legislando? Por que o seu deputado, o seu senador não estão lá propondo emendas e leis que venham a beneficiar o povo? Porque fazer propina é mais fácil, Fernando. Exatamente. Então é aquela história, Paulo, você vê uma pessoa adentrando no seu gabinete, né, desesperada porque a mãe está entre a vida e a morte, com um atestado de um médico, uma declaração do médico que ela necessita de uma intervenção cirúrgica, da colocação de um stent, de uma imediata internação. Ah, não tem que entrar na fila. Não tem fila. Não é você, qualquer cidadão, não é o juiz, qualquer cidadão nessa situação, ele vai tentar o quê? Dar prioridade a essa senhora. Mas por quê? Por falta de uma política pública, tá, de saúde. Então, aí eles dizem que a justiça está interferindo. Nós não estamos interferindo, nós estamos tentando desesperadamente salvar uma vida. Tá? Eu digo isso pelas aberrações que vêm sendo cometendo, né, nessa judicialização das políticas. Isso deve ser cobrado, sabe, como eu já te falei, dos deputados e senadores, Paulo. Não tem jeito. São eles que têm que resolver. O judiciário cabe apenas aparar as arestas das dúvidas.
Então, Perfeito. legislar, exigir, fazer, tá? Exemplificando, vamos pegar aqui a disposição do Supremo Tribunal, que determinou que a prisão de um réu só pode acontecer, entendeu? Depois da decisão de segunda instância. Perfeito? Perfeito. Tudo bem. Isso que acontece numa questão hierárquica da justiça, todos os juízes têm que acompanhar isso, porque senão aí acontece nos habeas corpus para soltar todos esses bandidos sem vergonha. Tudo isso, meu ver, Paulo, indica no mínimo que os juízes de primeiro grau, ao sentir dos nossos membros da segunda instância, acham que nós, os juízes de primeiro grau, não somos competentes. Pois é, isso é um verdadeiro absurdo. Inclusive, alguns que estão no terceiro grau, né, que estão na terceira instância, vamos dizer assim, né, na terceira instância, eles não são nem conseguiram passar em concurso de juiz, né? Exatamente. É o caso do Toffoli, né? Não, você vê hoje a composição do Supremo, dos 11, só 2 juízes são de carreira. Pois é. A Weber. A Weber e o Fux. Exato. O resto todos foram indicações políticas. Então, eles têm um certo comprometimento. Por mais que eles queiram ser isentos, têm um comprometimento. Fernando, como que você está acompanhando a atual conjuntura política e os desdobramentos da Operação Lava Jato? Meu amigo, a Operação Lava Jato é um marco na nossa vida já. Eu não tenho dúvida disso. Não importa o seu futuro, o que esses corruptos estão tentando acabar, ela já entrou para a história. Ela já entrou de uma forma negativa e baixa, né, por causa desses elementos, mas já entrou para a história. E ela vai ser lida e estudada no futuro e que sirva de exemplo, que sirva de lição para que esses que vêm, para essa juventude que está chegando aí, entenda que não é por esse caminho. O resultado está aí. Olha como está o nosso país. Exatamente. Né? O que você acha? Que acha que a apuração, Paulo, desculpe. Não, tudo bem. Ela tem que ir até o final. Tem que expurgar os corruptos da nação. Exatamente. Veja bem, exatamente. eu estou falando de setor privado, estou falando de setor público, não importa onde esteja. Exato. Poder tal. Não, tem que limpar essa turma daí. O que você... a Lava Jato a essa altura, meu amigo. Exatamente. Tá? O que você acha que deveria ser feito constitucionalmente no Estado do Rio de Janeiro ante a crise pela qual o Estado passa? Institucionalmente. Vamos dizer institucionalmente. Vamos explicar rapidinho aqui, né, para o nosso ouvinte. É o seguinte: a Constituição da nossa República, da nossa pátria, ela prevê a intervenção federal dos Estados em casos excepcionais e de forma temporária, Paulo. Isso é uma coisa que não pode se eternizar. Tá? Exato. Como meio, o meio é para preservar a ordem pública, reordenar finanças, etc. Isso tudo que a gente vê que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Tá? Perfeito. Infelizmente, no nosso querido estado do Rio de Janeiro. Perfeito. O problema é que para chegarmos nessa situação, é necessário, primeiro, uma requisição do Supremo. Tá? Essa requisição é encaminhada ao presidente da República, que depois que ele analisa, né, essa indicação do Supremo, ele baixa um decreto de intervenção e remete ao Congresso Nacional para ser aprovado ou não. Veja só o trâmite burocrático que existe aí. Pois é. Meu caro Paulo, olha, nós Fernando, sabemos que essas instituições estão todas contaminadas. Todas. Aí eu te pergunto, adiantaria trocarmos alhos por bugalhos? Aí realmente... Vai ser indicado por eles, entre eles. Exatamente. Entendeu? Então eu sou a favor, é claro que eu sou a favor da intervenção, mas não vai acontecer, tá? Exatamente. Então o que nós temos que fazer, o quê? Nós temos que pressionar aqueles que estão aqui, através da sociedade organizada, através dos nossos prefeitos, nossos vereadores, entendeu? Nossos deputados, entendeu? Instituições, a própria imprensa, principalmente a imprensa. Você vê hoje no Globo a notícia de que o ex-presidente Lula diz que então vai perseguir aqueles repórteres que o acusaram infundadamente, vai restringir a imprensa. Meu Deus do céu, Paulo, onde Isso é um nós estamos absurdo. chegando? Isso é um absurdo mesmo. Entendeu? Fernando, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigado, meu amigo.
eu acho que foi bem ilustrativa e os nossos ouvintes vão conseguir naturalmente tirar as suas conclusões do que nós batemos o papo aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Nada, Paulo. E até um próximo encontro nosso aí. Um abração a todos, um beijo na Isabela. Tchau, tchau. Bom final de semana para todos. Pois é, amigos, nós escutamos agora o doutor Fernando Esteves e vamos agora ter um contato com um outro advogado que que já vai falar com a gente já, né? E nós estamos tratando dos assuntos que realmente é o momento político brasileiro. Doutor Gilberto Vanderlei Prisco. Bom dia, doutor Gilberto Vanderlei Prisco. Microfonia. Tudo bem com você? Tudo bem, e contigo? Tudo bem. Muito triste com essa situação toda. Todos nós, né? Estamos passando assim por um período de depressão. Todo mundo que eu converso na rua, eu pergunto, eu digo, eu estou deprimido. Aí o outro diz assim, também estou. Mas não é por problema familiar, não nada é por disso. problema pessoal, é pelo Brasil. Nós Exatamente. todos estamos em profunda depressão pelo Brasil, né? Exatamente. A gente olha, o Prisco, o semblante das pessoas na rua e a gente vê uma tristeza estampada, né? É uma coisa que nos deixa constrangidos. Ô Prisco, você se preocupa com o atual momento brasileiro no que diz respeito à segurança das instituições? Você crê na possibilidade de uma ruptura mais séria, mesmo sem a presença de um exército como em 64? Você colocou aí 3 pontos nessa sua pergunta. A preocupação com o momento atual é óbvio que todo mundo tem. Com respeito à segurança das instituições, eu diria para você que nós não temos mais instituições no Brasil funcionando já há algum tempo. O que nós temos são ilhas de saber, né? Ilhas de inteligência e de honestidade que ainda funcionam, né? Como todo mundo sabe, né? O Sérgio Moro é uma dessas ilhas, né? Lógico. Alguns magistrados, alguns militares, alguns políticos, esses são ilhas de excelência que nós temos no Brasil. Então, hoje o Brasil funciona e o Brasil está sendo sustentado por essas ilhas de inteligência e de excelência. E no momento que isso ruir ou não tiver mais possibilidade de sobreviver, naturalmente que o Brasil irá sucumbir diante de uma grande crise institucional que pode derivar para uma guerra civil. A minha preocupação é exatamente essa, porque os ânimos estão acirrados, o Brasil está dividido entre direita e esquerda, a esquerda fracassou e não quer deixar a direita assumir para consertar, porque nós da direita, sempre nas crises, assumimos o país e consertamos. E depois o discurso da esquerda ganha na eleição e esculhamba com o país, que é o que está acontecendo agora e o que já aconteceu no passado também, né? Essa história republicana no Brasil retrata isso sempre em fases. Exatamente. Nós temos um poder moderador. Agora vamos entrar aqui no terceiro ponto da sua pergunta, que seria a presença do Exército. Nós sempre tivemos um poder moderador na pós-monarquia, a partir da República. O Exército sempre foi um poder moderador. Nas crises institucionais, ele entrava, servia e colocava ordem na casa. Hoje, nós não temos mais um exército, nós não temos mais força armada. Nós temos um arremedo de força armada. Então, nós estamos perdendo a guerra no tráfico, nós estamos perdendo a guerra da corrupção, nós estamos perdendo a guerra para a esquerda. Enfim, nós estamos perdendo em todas as frentes. E nós temos um comandante do Exército que vem a público e diz que as instituições estão funcionando. Quer dizer, esse homem que era um homem para ser mais bem informado, e ele, pelo menos, caprichar um pouco mais na resposta dele, sair com as efetivas mais técnicas, ele vai falar uma bobagem dessa, dizer que as instituições no Brasil estão funcionando. Então, nessa altura dos acontecimentos, Paulo Magno, a gente chega numa conclusão que nós estamos perdidos. Perfeito. Veja o exemplo da Venezuela. Bem perto da gente, lá né? na Venezuela, na época em que o outro que morreu, como é o nome dele, aquele militar,
O que Chaves. antecedeu o Maduro, O esqueci o nome Chaves. dele agora. Chaves. O Chaves, né? É. O Chaves estava ascendendo, naquela época eu tive na Venezuela, e eu vi, naquela ocasião, uma classe média criticando o Chaves, preocupada, mas uma classe média omissa, que não foi para a rua, não tomou as rédeas, não fez oposição, não resistiu. Então, o que aconteceu? O Chaves morre, assume uma... e a coisa fica mais grave ainda. Por quê? Porque a classe média se omitiu. Os militares todos daquela época foram para casa vestindo pijama. Exato. E ele substituiu as Forças Armadas pelos coletivos. Perfeito. Demitiu 6 mil juízes togados, concursados, né, de carreira, e colocou lá quem ele advogados quis, de né? sindicato para Quem serem ele quis, magistrados. exatamente. Pegou o Supremo Tribunal deles lá e trocou também por coletivos, por gente que vinha de sindicato para julgar as causas do Supremo deles. Perfeito. Então, minou tudo. E o que está acontecendo aqui também é isso. Então, nós sofremos de uma revolução cultural. Ela começou nos colégios, nas universidades, começou através dos sindicatos, das organizações sindicais, sempre tudo manipulado pelo PT, e essa revolução cultural dominou o país. Hoje nós temos, por exemplo, dentro das Forças Armadas, infiltração de comunistas, tanto Exatamente. oficiais quanto subalternos. Exatamente. Você sabe que a causa da Revolução de 64 foi o quê? Começou com... Por isso aí. Com indisciplina de subalternos na Marinha. Exatamente. Ô Prisco, as instituições democráticas estão funcionando e a crise pode ser atribuída somente à turbulência política, à economia e à corrupção, ou os três poderes estão contaminados? Olha, eu falei para você que as instituições democráticas, eu entendo que elas não estão funcionando. Apenas há ilhas de excelência que funcionam. Certo. Agora, atribuir a turbulência política, economia, corrupção, isso tudo é consequência da revolução que eu te falei, da revolução cultural. Começou lá com a Escola de Frankfurt, né, com Herbert Marcuse, que através de professores passou esses ensinamentos todos da esquerda para as universidades, minou tudo. Hoje um reitor de universidade é um sujeito eleito pela esquerda. Exatamente. Né? Faz lá, são os próprios alunos, os funcionários que elegem. Então, nós temos que partir para um trabalho de a chamada revolução anticultural. Nós temos que começar. Esse foi o grande erro da Revolução de 64. Os militares perseguiram os comunistas, prenderam os comunistas e achavam que isso era vamos dizer, o fundamental, o suficiente para eliminar a ação comunista. Não foi, não. Enquanto eles fizeram isso, os comunistas dominaram as escolas e as universidades. Perfeito. E a partir daí minaram tudo. Então, a Escola de Frankfurt, Herbert Marcuse, o fabianismo inglês, que foi aquele que o FHC implementou. O FHC que é o culpado disso tudo, né? Porque ele é que montou isso tudo e depois passou a cana do leme para o PT. Né? E também os ensinamentos de Gramsci, né? Que o PT, o PCdoB, o PSOL, essa turma toda trabalha em cima dos ensinamentos do Gramsci. Então, o que nós temos que trabalhar hoje, as instituições não existem e nós temos que fazer uma revolução anticultural. Você acha que... Eu vejo apenas vai ter que ter um macho alfa, ou na política ou no militar, entendeu? Para poder dar uma revirada e daí a gente consertar o país. Institucionalmente, nós não existimos mais. A Constituição de 88 está provado que ela não funciona. E os políticos não são de nada. Pois é. Né? Você acha que... Tirando aí umas raras exceções, exato, o resto. É tudo corrupto. Concordo com você plenamente. O Supremo Tribunal Federal tem por obrigação investigar e punir os políticos denunciados pelo Ministério Público e pela Procuradoria. Entre eles, os ex-presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. Você acredita que isso acontecerá e como isso pode impactar a relação entre o Executivo e o Legislativo? É crise. Continua, né? Crise. Não adianta. Então, para você... É burocracia. Pois é, você acha que uma parte... Nós temos que ser mais pragmático. O Supremo Tribunal Federal, nós temos lá uma presidente do Supremo Tribunal Federal que aparentemente faz uma imagem de boa moça, de boa ministra, etc, etc. Até aí está tudo bem, ela está tendo uma postura, mas ela é fraca.
Você acha que ela tem condição de segurar aquela instituição? É difícil. Com aqueles malandros que nós temos lá no Supremo Tribunal Federal? É. Não tem condição. Então, não vai funcionar. Se você colocar o Supremo Tribunal Federal para mediar qualquer coisa, a crise só vai piorar, porque todas as decisões que eles vão tomar vão ser igual a essas agora que eles tomaram, liberando esses vagabundos que estavam lá em Curitiba. Você acha que uma e parte... aí só provoca mais revolta e mais irritação no povo. Exatamente. Você acha que uma parte dos políticos que devem ser investigados é de partidos que fazem parte da base do governo? O Brasil está na direção de uma crise institucional? Com certeza. Nós estamos a caminho da beira do abismo. Nós já estamos quase caindo no abismo, porque nós não temos mais condição de segurar. O Temer, ele apenas está preocupado em sustentar o governo dele até o final. Certo. Ele quer historicamente registrar que ele entrou e cumpriu a obrigação dele, vai se aposentar, vai para casa, vai vestir o pijama e gozar e usufruir das belas aposentadorias que ele tem, que ele conseguiu com 45 anos de idade. Né? E Pois agora é. tá Você acha que o presidente do aí, Senado... Nós nos aposentamos com 70 anos. Pois é. Você acha que o presidente do Senado, Renan Calheiros, se sentiu abandonado pelo governo e já começou a retaliá-lo? Qual o tamanho dessa crise entre o Legislativo e o Executivo e é possível o cenário piorar? Vai piorar muito. Agora, o Renan Calheiros, na realidade, quando o Temer assumiu... Cangaceiro, né? Primeiro ele fez um jogo duplo. Né? Ele fez um jogo duplo com o Temer e com o Lula. Quando ele viu que não tinha mais sustentabilidade da Dilma, aí ele passou para o lado do Temer. Ele achou que o Temer ia segurar todas as pontas, ia acabar com Curitiba, com a Lava Jato, entendeu? Ia abafar tudo. E o Temer não ficou numa posição assim de equidistância, porque ele não quis se queimar. Então o Renan, quando viu essa situação e viu também o Lula tomando as rédeas, né, porque o Lula está fazendo umas ameaças ridículas aí, então ele está indo por esse caminho porque é a única tábua de salvação dele, é o único caminho que ele tem para se salvar e escapar da Lava Jato, porque inexoravelmente ele vai ser caçado e vai preso também e vai ser condenado, porque ele é um corrupto de primeira linha no Brasil. Eu acho que depois do Lula, ele é o maior corrupto do Brasil, é um vagabundo, é um safado, né? E esse homem, ele vai preso. Então, ele não tem outra tábua de salvação a não ser o Lula. Para ele acha que elegendo o Lula, por isso que ele vai trabalhar para o Lula. Ele acha que vai se salvar. Então, para você sentir como é que nós estamos hoje com essas instituições políticas no Brasil. Nós não temos mais jeito. Nós temos que fazer aquilo que eu venho acontecer, né? Nós temos que fazer a revolução anticultural e dar ao povo uma outra ótica de ensinamento, de visão de mundo e de visão de Brasil. Ô Prisco, para nós terminarmos a nossa entrevista, eu gostaria de saber, quanto ao Estado do Rio de Janeiro, qual a sua opinião sobre a política dos últimos 12 anos de governo? A política dos últimos 12 anos nada mais é do que a sequência de uma política que vem desde 1968, 67, quando o Negrão de Lima assumiu o estado do Rio de Janeiro, na antiga Guanabara, né? O único governador que trabalhou sério, você dessa época deve se lembrar também, mas o único governador assim que trabalhou você está entregando sério meia idade, hein, cara? foi o Carlos Lacerda. Pois é, assim você está entregando meia idade, hein? Mas tudo bem. Hein? Você está entregando a minha idade, nós mas somos tudo mais bem. ou menos da mesma geração. O Carlos Lacerda, o que aconteceu? O Carlos Lacerda fez um excelente governo na Guanabara. Realmente. O primeiro governador da Guanabara. Ele perdeu a eleição com o Flecha Ribeiro e o governo passou para o Negrão de Lima, que era do MDB. A partir dali se instalou uma tradição de ratazanas, né? O MDB já tinha ladrão naquela época e aí foi passando de governo para governo. Em 74 houve uma fusão, né, do Rio de Janeiro com a Guanabara, que era um reduto do Amaral Peixoto, com a antiga Guanabara. Fizeram o estado do Rio de Janeiro. Exatamente. Foi um período de prosperidade. Depois veio o chaguismo. Então, essa roubalheira toda que está aqui hoje é a continuação, a sequência do MDB, que passou para PMDB, do chaguismo. Depois do chaguismo veio o brizolismo. Depois veio aquele outro também,
que agora é ministro, pelo PDS, o Moreira Franco. Né? Que roubou muito também, e depois veio aquela turma toda que brisou. Então, esses últimos 12 anos é sequência daquilo tudo. É isso aí. Só que esse nosso amigo aí que está preso, esse governador que está preso... Sérgio Cabral. Cabral, né? É. O Cabral, ele colocou os pés pelas mãos, né? Exatamente. E ficou com uma goela muito grande. Então ele começou a praticar uma série de atos e foi deixando o rastro da criminalidade dele, né? É isso aí. Mas isso é o puro retrato que Cabral fez aqui, e todos esses governadores dos outros estados também estão Também fazendo. Fizeram lá, né? Pois é. Pouca vergonha isso. Ô, Prisco, Então, eu quero... esse é o quadro do Brasil, e nós não temos para onde correr, partir. né? Nós estamos precisando agora de um macho alfa. É isso aí. Né? Essa que é a solução do Brasil. Então, liderança, nós não temos mais liderança. Exatamente. Prisco, eu quero agradecer a tua atenção para conosco aqui para o nosso programa, colocar o nosso programa à sua disposição e bateremos um papo longo na próxima vez. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço para você, um abraço em todos os seus ouvintes. Tá? Obrigado, muito obrigado. Para vocês. Agora, ouvintes, nós vamos, depois do intervalo, nós vamos ouvir o Dr. Paulo Figueiredo, que vai falar conosco lá de Manaus. Ele está lá em Manaus lançando o livro dele, e nós vamos, Náufragos da Esperança, e nós vamos ouvi-lo já diretamente de Manaus. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha, e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Vai, meu irmão, pegue esse avião, você tem razão. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco do nosso programa Nós Servimos. Nós estamos aguardando aqui a ligação do Dr. Paulo Figueiredo, entramos com uma musiquinha aí, mas já estamos no ar com o Dr. Paulo Figueiredo, que está lá em Manaus lançando o seu livro Náufragos da Esperança. Bom dia, Dr. Paulo Figueiredo. Bom dia, meu caro amigo, Dr. Paulo. É um prazer novamente estar aqui conversando com você novamente. E nós queremos bater um papinho rápido aí sobre o nosso momento político brasileiro, Paulo. Paulo, antes de tudo, né? Sim. Um bom dia à sua legião de ouvintes, né? Obrigado. Ouvintes do seu programa, que é um programa altamente qualificado, né? Muito obrigado pela parte que nos toca. Na mídia metropolitana. Né? É isso aí, Paulo. Ô, Paulo, o resultado da crise que o país vive hoje é quebrar a crença que a população tem no processo democrático político? Alô? Um instante só, Paulo. Um instante só que nós estamos com mau contato. Foi, pronto. Eu tenho dito, meu caro Paulo, sim, com alguma insistência, que lamentavelmente o país apodreceu, né? A situação brasileira é realmente dramática, né? Nós saímos de uma crise, né, provocada pela incompetência e pela corrupção lulopetista, né? E estamos hoje vivenciando no Brasil um governo indeciso, né? Um governo que não tem pulso firme, né? E que começa a repetir os mesmos erros dos governos petistas, né? Fruto dessa composição espúria, né, do chamado presidencialismo de coalizão. Perfeito. A situação é dramática, né? É trágica até, eu vou mais além, é trágica, né? E nós não sabemos o que vem pela frente, né? Essa resistência no Senado Federal pela aprovação da reforma trabalhista gera um clima de insegurança. Nós não sabemos para onde vai o Brasil. E veja bem, uma reforma trabalhista tímida, pífia, não é? Certo. Nós estamos tentando modificar uma legislação
que é inspirada, ou que foi inspirada na Carta del Lavoro, né, do fascismo de Mussolini, uma legislação da década de 40, que totalmente não acompanha... ultrapassada, né, Paulo? Como? Totalmente já obsoleta, né? Totalmente obsoleta, que não acompanha a contemporaneidade, né? Exatamente. Não é contemporânea, né, das relações de trabalho. Perfeito. Você, como advogado brilhante, você sabe disso. Exato. Né? Ô, As Paulo. relações de trabalho, as relações econômicas evoluíram, né? Exato. E a CLT não acompanhou isso. Agora, quando se pretende atualizar relativamente toda essa legislação laboral, há essa resistência incompreensível, né, do Senado Federal, resistência capitaneada pelo Renan Calheiros. Perfeito. Pois eu ia te perguntar quais são os responsáveis dessa atual crise nacional. É verdade. Agora, um homem envolvido até o pescoço na Lava Jato, não é, Paulo? Perfeito. Que não tem as menores condições morais, éticas, né, pessoais, né, políticas, para se opor a nada. Mas ele fica no Congresso aí tumultuando, né, criando dificuldades, né, Exato. sem pensar no país, sem ter o mínimo espírito público, né, ele pensa nele, nos seus apetites vorazes e fisiológicos. Né? Mas é, exatamente. Ô Paulo, em que pese as mazelas do Executivo e do Legislativo, qual a responsabilidade do Judiciário pela crise que se instala nesse momento no país? De quem se esperava a cooperação para punir aqueles que venderam o país? Olha, Paulo, a sua pergunta é oportuníssima e instigante. Eu acho, Paulo, eu sempre disse isso, eu acho que o grande problema do Brasil está no Poder Judiciário. Muito mais do que no Legislativo e no Executivo. E eu concordo com você. E nós somos advogados e sabemos disso, né? Tudo termina lá, Paulo. Tudo Exato. termina no Poder Judiciário. Exatamente. E nós temos um Poder Judiciário anacrônico, né? Com uma administração, né, do início do século passado, Paulo. Exato. Os processos não andam, a justiça é extremamente lenta, Paulo. Exatamente. E isso cria insegurança jurídica. É verdade. Que prejudica gravemente o desenvolvimento do país. Nós dois sabemos disso, e tantos outros advogados, colegas nossos, que precisam bater às portas do Poder Judiciário, que no Brasil, para você receber uma nota promissória, direito cartular, vale o escrito, né? Não se indaga sobre as origens do título, né? A não ser que ele esteja vinculado a um contrato. Se leva 5 anos. 5 anos para receber uma nota promissória. Perfeito. Então isso, o Poder Judiciário é o grande responsável. E veja-se agora com esse torpedeamento contra a Lava Jato. Né? Exato. Isso é um absurdo. Ô Paulo, como que você vê a atual crise brasileira sob uma perspectiva histórica? A atual crise? Isso. Olha, sob a perspectiva histórica das mais graves da vida da República, Paulo. Nós estamos ficando sem alternativas, sem saída. Pois é. O que, inclusive, tal fato, inclusive, pode propiciar, não é, uma solução jamais desejada, né, de uma intervenção. Perfeito. De uma intervenção de força no país, né? Exatamente. Sepultando-se a nossa democracia, que nos custou e está nos custando muito caro. Exatamente. Ô Paulo, muito se fala em polarização política e ideológica no Brasil. Você concorda com as avaliações de que o acirramento de ânimos foi intensificado pela ascensão do PT ao poder, ou estamos falando do retorno de antigas divisões? Olha, a divisão ideológica no Brasil sempre existiu, né, Paulo? E continuará existindo, né? É. Se eu lhe entendi bem, né, eu acredito, né, que com essa derrocada do PT, né, pode-se partir para soluções, ou para, melhor dizendo, para opções radicalizadas, né? Perfeito. Eu vou lhe referir, por exemplo,
a última declaração do Dirceu, né, do José Dirceu, do notório José Dirceu, né, que do cárcere, ainda preso, né, e hoje ele está solto, vagueiro. Uma aberração. E ele ainda preso lá em Curitiba, ele simplesmente proclamou-se radical e aconselhou as alas petistas, né, internas do partido, a radicalizar o discurso. Exatamente. Ele disse isso com todas as letras. Só por isso ele já deveria continuar preso. Exatamente. Perfeita observação a sua. Ô, Paulo... Agora, veja bem, ele disse isso com todas as letras, né? Que o partido teria que dar ou ter uma inflexão à esquerda, né? Exato. Quer dizer, então essa luta ideológica não faz bem ao país, não é? Exatamente. Ô, especialmente quando radicalizada. Exato. Como nós estamos com um horário meio apertadinho, eu queria ouvir você, qual a definição que você daria ao estado de calamidade pública que se encontra o estado do Rio de Janeiro, apesar de que o teu Amazonas também não está longe disso, né? Apesar de quê? Eu não ouvi. Apesar de que o teu Amazonas também não está longe disso, né? O meu querido Paulo, é como eu disse no início, o país apodreceu de ponta a ponta. É verdade. Vamos lá, uma expressão que na nossa juventude, na minha e na sua, se usava muito, né? Do Oiapoque ao Chuí, lembra disso? Perfeito. Quer dizer, a crise, ela se estende do Oiapoque ao Chuí, né? Do Amazonas ao Rio de Janeiro, né? Exato. Só que no Amazonas, a situação é bem mais favorável, em que pese o governador ter sido caçado aqui. Exato. Veja bem, o Estado aqui, as finanças públicas, estão relativamente em ordem, né? Pois é, o que não acontece é que... acontece no Rio. Exatamente, que está o caos generalizado. Total. E nós amamos o Rio de Janeiro, todos nós somos um pouco cariocas, né, Paulo? É lógico. Nós passamos a nossa vida aí no Rio. Exatamente. Né? Eu advoguei 20 anos no Rio de Janeiro, né? Exatamente. Eu amo o Rio de Janeiro, né? Tenho residência no Rio, como tenho em Petrópolis. Exato. Agora, veja bem, a questão do Rio, a OAB, a nossa OAB aí está com um projeto, né, em curso, né? Defendendo uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Mas tem que haver. E o impeachment do atual governador. Tem que haver, não é possível continuar no estado que estamos. E outra coisa, o funcionalismo público sacrificado. Totalmente. Enquanto esses assaltantes do erário estão aí a tripa forra, né? Exatamente. O que aconteceu no Rio, agride a nacionalidade, Paulo. Exato. Agride a nacionalidade. É um absurdo. Essa orgia de joias caríssimas, né? Exatamente. Milhões e milhões surrupiados dos cofres públicos, né? E com cinismo, né? Exatamente. O que é pior. Com muito cinismo. Paulo, eu quero agradecer a sua intervenção aqui no nosso programa e desejar um feliz retorno o mais breve possível aqui às nossas plagas petropolitanas, sim? Não se afasta muito da gente não, que já estamos com saudades. Já estamos voltando e a saudade é recíproca. E mais uma vez, parabéns a você e aos seus ouvintes por esse programa de alta qualidade. Um grande abraço. Muito obrigado, Paulo. Um grande abraço para você. Pois é, ouvintes, ouvimos o nosso amigo Paulo Figueiredo lá de Manaus, diretamente falando lá de Manaus. E agora, para terminar o nosso bloco, nós vamos ouvir aqui o nosso amigo, vamos aguardar aqui, ele já deve estar ligando, deve ser o nosso amigo Dr. Henry David Grazinoli. É ele? É ele, Darlan? Então já vamos entrar no ar aí com o Dr. Henry Grazinoli. Bom dia, Dr. Henry Grazinoli, meu mestre. Bom dia, Paulo, como vai? Bem, um abraço você. a você, aos ouvintes da Rádio Imperial. O meu abraço também aos queridos amigos e colegas advogados que falaram aí antes de mim, doutor Fernando Esteves, o Gilberto Prisco, o Paulo Figueiredo, lá de Manaus. Estava aqui ouvindo atentamente. Perfeito. Doutor Henry, diante dessa crise política, qual é o ponto fundamental que deve ser observado e para o qual temos de estar atentos para compreender o que está acontecendo no Brasil neste momento? Olha, Paulo, eu vou usar na resposta a essa pergunta uma fala do economista Ricardo Amorim, considerado, inclusive, pela revista Forbes, um dos mestres de economia política do Brasil mais importantes. Ele diz o seguinte, abre aspas:
Qualquer crise é um chamado, é um grito para uma mudança. Então, eu acho que a principal mensagem dessa crise é exatamente isso. O Brasil precisa mudar, a população precisa mudar, é preciso fazer profundas alterações no nosso modo de pensar, de agir, principalmente no campo da política. Eu acho que a palavra-chave agora é essa, é mudança. Certo. Você percebe alguma perspectiva de saída para a crise política diante do atual descrédito da população com relação à política? A questão principal é a seguinte, me lembro agora do útero, vou fazer uma menção aqui ao útero do tubarão, a tubarão fêmea, ou a tubaroa. Quando a tubarão fêmea está grávida, né? Certo. Ela tem lá os tubarãozinhos todos no mesmo local, no seu útero, né? E em determinado momento, esses tubarõezinhos, esses filhotes de tubarão... Um come o outro, né? Um come o outro, eles fazem um canibalismo. Exato. Então eu acho que a saída política inicial, por mais incrível que possa parecer, ela vai sair de Brasília. Ela vai sair da classe política. Eles já estão se degradando. Nós temos visto isso. O Renan agora se volta contra Temer. Pois é, um absurdo. Mas eles não comiam no mesmo prato, Henry? E comeram no mesmo prato. São do mesmo útero, né? São irmãos. Mas eles vão fazer o canibalismo e desse canibalismo eu acho que grupos que, inclusive em Brasília, políticos de baixo clero, que não tinham grande influência, a gente tem notícia de que eles começam a crescer e começam a fluir vamos dizer assim, uma liderança deles lá dentro. Então eu acho que é de Brasília que vai partir. Por que eu acho isso? Tem um fundamento para pensar isso. Ouço falar em intervenção militar, ouço falar, evidentemente que isso tem, a história, ela muitas vezes se repete. Se repete, a história só muda de tempo, né? Ela só muda de tempo. E às vezes de local, mas a história é a mesma. Mas como disse o doutor Gilberto Prisco, ainda há pouco, as Forças Armadas brasileiras estão muito desmobilizadas, muito enfraquecidas, eles têm problemas sérios. É verdade. Então, o momento não é propício. Essa força não tem condições de assumir. Então é até bom, porque o caminho da democracia ainda é o melhor, pensamos nós, né? Perfeito. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a classe política, o que sobrar dessa classe política corrupta e ruim, ela vai modificar, vai reencaminhar o Brasil. Agora a população tem um papel importante nisso, nós temos que mudar. Pois é, com a queda da popularidade dos políticos atuais e o tensionamento constante, algum grupo ou articulação política está ganhando força? Eu não tenho a dúvida disso. Eu acho, inclusive, que a nossa situação aqui, no que diz respeito a eleições nos próximos anos, nós vamos caminhar muito parecido com a França. Eu acho que a direita ganhou muita força, nomes da direita já se destacam, posso citar aqui Jair Bolsonaro, por exemplo. Eu acho que o caminho do Brasil vai ser, nos próximos anos, eleger políticos de centro e de direita. A esquerda, a meu ver, só perde espaço daqui para frente. Perfeito. Um poder não depende do outro, mas das normas constitucionais. Se o agente de uma instituição não obedecer a esse sistema, fica sujeito a ser responsabilizado. Isso são palavras do professor Dalmo Dallari. Como você vê a afirmação dele e o que ele quis dizer com essa afirmação, o Henry? Olha, Paulo, eu acho que o professor Dallari deve ter pronunciado essa frase no contexto das decisões do Supremo Tribunal Federal, né? Perfeito. E tem assombrado, de certa maneira, com toda a comunidade, pelo menos algumas dessas decisões. O Supremo está intercalando decisões boas e decisões ruins, ou pelo menos ruins em termos de repercussão na opinião pública. Perfeito. Né? Então, nesse contexto, ele tem razão. Ou seja, o fato dos poderes serem independentes e autônomos, e eles têm essa garantia constitucional, não quer dizer que seus titulares possam fazer dele o que bem entenderem, mesmo sendo juízes. Existem formas de controle de juízes e da sua atuação, sejam esses juízes do primeiro grau até o grau máximo, como bem diz o Gilmar Mendes, o grau supremo, não é? Então, eu acho que a atuação individual, ela pode sim ser corrigida. O grande problema é que no sistema brasileiro, como as três instituições, executivo, legislativo e judiciário, sofrem uma crise muito profunda, o controle fica mais difícil, porque elas mal podem controlar a si mesmas, quanto mais controlar o movimento das outras, não é? Perfeito. E respeitado o princípio do check and balance, que a Constituição Federal estabelece,
que é, embora o poder seja autônomo e soberano, autonomia, mas com controle, com uma certa possibilidade de controle de um sobre o outro. Então, por exemplo, o judiciário controla o executivo, mas também a atuação de um ministro, como Gilmar Mendes, ela pode ser controlada pelo Congresso Nacional, até com impeachment, por exemplo. Perfeito, exatamente. Há uma série de elementos que fazem com que hoje se sinta a perda da legitimidade geral das instituições brasileiras, né? Isso afeta todas as relações, inclusive as relações entre os poderes. Você acredita que, ante as reações do Supremo Tribunal Federal, a justiça brasileira fica em xeque, Henry? A justiça está em xeque e ela já vem sofrendo disso, Paulo, há muito tempo. Isso não é um dado novo. Nós que somos advogados, e muito bem colocou o doutor Paulo Figueiredo ainda há pouco, não é? Essa situação ela já vem. A crise do judiciário ela não é nova. Talvez ela seja até anterior à própria crise política. Já há muito tempo, o judiciário brasileiro não vem dando uma resposta rápida. E os juízes, eles justificam isso dizendo que a quantidade de processos aumentou muito e a justiça está desaparelhada. Enfim, independentemente dos motivos, a crise, ela existe. E eu acho que o judiciário, se tivesse melhor aparelhado hoje, talvez ele pudesse dar uma resposta melhor. Também Mas acho. É evidente que nós não podemos esperar só do Poder Judiciário. Eu acho que a população brasileira precisa reagir. Tem que se mobilizar, né? Ela tem que se mobilizar não só nas eleições, mas durante todo esse processo, né? Exatamente. Você considera o atual governo do Estado do Rio de Janeiro completamente perdido? Você é a favor de uma intervenção federal no Estado para coibir a total ausência de segurança no Estado e a calamidade financeira que se abateu sobre o segundo Estado da Federação, Henry? Olha, eu não tenho opinião formada sobre se deveria ou não haver uma intervenção no Estado do Rio nesse momento. Eu vou explicar a você por quê. Tem razões para isso. O doutor Fernando Esteves falou ainda há pouco também sobre essa questão da intervenção, muito bem colocado. A questão é a seguinte: a Constituição Federal, lá no artigo 34 e demais, ela estabelece o princípio da não intervenção. Na realidade, a orientação que a Constituição dá é que a União não deve nunca intervir nos estados, a não ser em casos excepcionais. O problema é que defender uma intervenção hoje significa, embora haja motivos, há motivos para isso, tem requisitos para isso. Eu vou citar a segurança pública e vou citar, como já citado aqui, a questão da crise financeira no Estado do Rio, né? O Estado está desgovernado. Totalmente, né, de continuar se autogerindo. Com essa crise também, crise moral, não é só a crise moral, é a violência que também está graçando dentro do Estado, né? Isso, questões de segurança pública. Total. O problema é que a União, o governo federal, ele não tem condições políticas e nem materiais para fazer uma intervenção. O governo federal hoje, ele mal consegue cuidar de si mesmo, ele cuida mal. Então, seria muito arriscado a União engendrar uma intervenção num estado grande e importante como o estado do Rio de Janeiro. Então nós estamos naquela situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Exatamente. Porque você não tem alternativa. Qual seria a alternativa hoje? Intervenção. Mas tem que ter uma união em condições. Nós tivemos nos últimos 15 anos 2 ou 3 intervenções federais. Tivemos uma intervenção, inclusive, se não me engano, em Rondônia. Mas havia na época um governo que estava instável, a União não tinha tantos problemas como ela tem hoje. Exato, né? exatamente. Então eu acho que a saída não é bem essa. Eu tenho, para mim, que a melhor saída do Estado do Rio hoje era o impeachment do governador. Perfeito. Processo que pode ser levado pela Assembleia Legislativa, né? Exato. Eu acho que tinha que chamar novas eleições ou assumir um novo governador, dependendo da ocasião em que esse impeachment ocorresse. Perfeito. Doutor Henry Grazinoli, quero agradecer imensamente a sua participação no nosso programa, que só ilustrou, aliás, os 4 brilhantes entrevistados hoje, Dr. Paulo Figueiredo, Dr. Gilberto Vanderlei Prisco, Dr. Fernando Fraguas Esteves e você, Dr. Henry Davi Grazinoli, pela participação no nosso programa de hoje. Um grande abraço para você, um bom final de semana e um abraço aí na sua esposa Patrícia. Muito obrigado, Paulo. Um abraço a todos os colegas que falaram hoje, a essa grande audiência da Rádio Imperial, os colegas aí. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Vamos rezar para as coisas melhorarem, né? É isso aí, né? Vamos torcer, né? Um grande abraço para você. Igual. Nossos ouvintes,
eu creio que nós fomos hoje premiados com 4 opiniões distintas, com 4 opiniões que só enriqueceram o nosso programa realmente, porque os nossos entrevistados trouxeram a lume, trouxeram a luz, trouxeram aqui a nossa rádio, os nossos ouvintes, respostas que realmente condizentes com o nível que nós nos propusemos a fazer este debate hoje. Muito obrigado pela atenção aos nossos ouvintes. Quero agradecer ao Darlan na técnica, ao William na gravação, a todos os nossos ouvintes da Rádio Imperial. Um grande abraço aí. Obrigado a Marilene na escuta, ao nosso, a Naíra Azevedo também, o Augusto lá no meio da serra, né, Augusto? Um grande abraço para você e a todos os nossos amigos da Rádio Imperial. Estaremos aqui de volta no próximo sábado com mais um programa Nós Servimos. Um abraço a todos, fui.